Senhor presidente, vereador Joaquim, em exercício da presidência neste momento, a gente fica assim até um pouco confusa de como começar a discussão de um projeto tão importante como este, haja vista o histórico deste projeto aqui na casa. Eu fiquei me lembrando, né, para que a gente possa fazer uma discussão mais serena, que Exupéry, no livro O Pequeno Príncipe, ele diz assim que a gente corre o risco de chorar quando se deixou cativar. E eu confesso de público, sem nenhum constrangimento, que corri o risco de chorar quando, por 3 vezes, vi o nosso projeto, vereador Arlindo Araújo, de autoria de Vossa Excelência, de minha autoria, sendo 2 vezes rejeitado e 1 vez sequer, né, apresentado a esta casa. Na primeira vez, nós apresentamos como projeto de lei complementar e houve o entendimento do jurídico de que não poderia ser por lei complementar. Humildemente, pacientemente, nós decidimos então, e eu me lembro até da discussão, o vereador Arlindo Araújo e eu sentamos para elaborar o projeto, e ele disse, olha, eu queria que fosse por lei complementar para que a gente elencasse quais os crimes que não pode, né? E a gente ainda discutiu, olha, mas não é melhor colocar na lei orgânica? O vereador falou, olha, é que na lei orgânica a gente vai ter que ser mais genérico, então a gente quer colocar que não pode crime, né, contra o patrimônio, pessoas que praticaram crime contra o patrimônio público, de lavagem de dinheiro, né, crimes contra a economia popular, enfim, aqueles que a lei federal elenca. E aí decidimos então apresentar o projeto de lei complementar. O jurídico disse que não poderíamos. Então, nós retiramos, sequer foi arquivado, nem houve a tramitação, e aí então apresentamos na lei orgânica. A exemplo do que fez a cidade de Lins, a exemplo do que fez a cidade de Penápolis, a exemplo do que fez o Estado de São Paulo, emendando a Constituição Estadual, apresentamos na nossa Constituição Municipal o projeto que é na nossa lei orgânica municipal. Mas, por 2 vezes, não houve votação suficiente. Tivemos apenas 7 votos e é exigido para esse tipo de projeto 8 votos, né? A maioria absoluta, essa maioria qualificada de 8 votos, de 2/3. E aí então o nosso projeto foi arquivado. Qual o entendimento? Que essa casa, naquele momento, por sua maioria, né, ou pelo número, né, que faltante aí, mas enfim, essa casa disse um não ao projeto Ficha Limpa. Guardamos o nosso projetinho, vereador, vamos esperar um outro momento, porque a Câmara entende que não é necessário neste momento. Tudo bem. De repente, né, num belo sábado, eu me lembro que eu abri o jornal e falei, meu Deus, olha o Ficha Limpa aqui, em forma de decreto. Aliás, né, eu fiz só errei aqui na cronologia, esse decreto ele saiu antes do projeto ser votado aqui, né, já estava na pauta, ele já estava disponível na internet o nosso projeto, portanto é bem provável que o senhor prefeito já tinha conhecimento, e aí então, né, ele edita um decreto. E com base neste decreto, que só cuidava dos cargos do executivo, houve então nós não conseguimos a aprovação, houve essa rejeição ao nosso projeto. Tudo bem? O decreto só cuidava do executivo. Primeiro que só cuidava do executivo. Segundo que era um decreto, um instrumento que nós entendemos incapaz, né, de disciplinar um instituto como esse, o Instituto da Ficha Limpa, né? E aí então, né, tudo bem, houve o decreto, a Câmara não estava alcançada, os servidores da Câmara não seriam alcançados por esse decreto, em razão da independência dos poderes, e a mesa diretora então resolve apresentar um outro projeto com a mesma redação, agora como lei complementar, porque houve entendimento que, em sendo a mesa diretora, havia essa competência. Tudo bem? Eu até disse ao vereador, presidente dessa casa, o vereador Cid Saraiva, que bom que não é projeto de resolução, que bom que é lei, porque a lei ela é um instrumento mais sólido, que bom, né? Tudo bem. Só que agora, nova surpresa. Aquele decreto, vereador Arlindo, era só para o nosso projeto não ser aprovado. Era só para dar essa argumentação do nosso projeto não ser aprovado. Porque agora, né, o senhor prefeito manda para cá, o executivo, né, o senhor prefeito Cido Sério, manda para cá um outro projeto, agora sim um projeto de lei complementar. Ou seja,
nós queremos a ficha limpa, desde que não seja de autoria do vereador Arlindo e da Edna Flor. É isso que esse projeto está dizendo. É claramente isso, né? E a gente quer dizer que não é de hoje. Não é para fazer essa guerrinha com o prefeito, não é por causa dessa posição. Não é. Gente, nós lutamos por isso há muito tempo. Eu ajudei a fazer emendas na Constituição de 88. Né? A gente fazia emendas populares. Eu não tinha função nenhuma, não era vereador em 88. Eu ajudei a fazer emendas populares. Fui para a praça, colher assinaturas. Fui para a porta de igreja, porta de centros comunitários, recolher assinaturas para que a gente tivesse aquele artigo 37 lá com a questão da moralidade. Me deixei cativar por essa questão da moralidade. Depois veio a lei 9840 de 99, eu ajudei a fazer comitês contra a compra de voto, eu estava em Lins nessa época, ajudei a montar lá comitês contra a compra de voto, o comitê 9840, como a gente chamava. Então não é de agora, sabe? Não é essa coisa pequena da, olha, Edna, não é isso. É uma questão de postura de vida. É algo em que eu acredito. Eu acredito numa nova política. Eu acredito numa política sem corrupção. Eu acredito numa política sem propina. Eu acredito sem escândalos. Né? Mas, infelizmente, não nos foi dado agora. Quer dizer, quando eu só era cidadã, ainda conseguia fazer as emendas. Agora, como vereadora, me foi retirado o direito de apresentar este projeto. De não ver um projeto, né, com o qual eu me identifico tanto, ser aprovado. Mas eu queria dizer, né, depois reservo um tempo, eu queria dizer, gente, à população, que é importante o projeto. E nós vamos votar sim. As questões éticas, elas ficam, se foi ético ou não, é a consciência do executivo que vai dizer. Né? Não basta ter ficha limpa, tem que ter consciência limpa também. Né? Então deixa a consciência dizer. Agora, não basta, mesmo com o projeto aprovado, nós temos que ficar de olho. A população tem que ficar de olho, o legislativo tem que ficar de olho, as pessoas têm que ficar de olho. Sabe por quê? Em todas as esferas, e não estou falando aqui da prefeitura não, estou falando em todas as esferas onde há cargos eletivos. Porque apesar da Constituição de 88, olha os escândalos que nós estamos vendo a todo momento para nos envergonhar. Senador da República comprando vinho a 30 mil reais, encomendado por crime organizado. Então, isso apesar da Constituição de 88. Então, gente, nós temos que continuar atentos, apesar da legislação. Porque a compra de voto, apesar da Lei 9840, continua. De muitas formas, de formas criativas. Tem gente que tem cuidado ainda de pôr no envelopinho para dar o dinheiro. Né? Há situações de envelope que a gente fica sabendo por aí afora com dinheiro. Agora, há outros que nem isso, dá o dinheiro vivo mesmo, na mão da pessoa. Há outros que dão material de construção. Isso tudo a gente fica sabendo no Brasil todo. Né? Quantas denúncias depois não se consegue provar. Porque normalmente as pessoas beneficiadas não se colocam à disposição da justiça. Então, é preciso ter a lei da ficha limpa, nós vamos votar sim, mas é preciso que a gente continue atento, porque a corrupção só vai acabar na medida em que toda a população excluir, não pela ficha limpa, mas pelo histórico da pessoa, pela conduta da pessoa, se ela é ou não digna de ocupar uma função pública, um cargo público, no nosso caso aqui, né, um servidor público. Apenas isso, presidente, reservo o tempo, por favor.